Momento de palavra, vamos lá para ver o que vai sair daqui, né, nessa noite. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te entregamos a nossa mente, te entregamos o nosso coração. Deus, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Que o Senhor possa ministrar aquilo que o Senhor quiser falar aqui nos nossos corações. Em nome de Jesus, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar. E que o que for plantado aqui nessa noite possa durar, Deus, perpetuamente. Em nome de Jesus. Amém. Galera, hoje o nosso tema, ele é definindo um propósito. Antes de nós, eu quero pedir o Thales. Thales, se você quiser já jogar aquela imagem lá, pode jogar. Para que nós possamos entender a mensagem de hoje, eu quero convidar vocês a nós analisarmos sinteticamente a personalidade de Maria. Sim, Maria. Aquela Maria da Igreja Católica, aquela Maria que todo mundo fala. Sim, ela mesma. Para quem não conhece, Maria foi a pessoa que gerou e carregou o Messias durante 9 meses. Maria, também conhecida como Mulher das Mulheres, ela foi a mãe de Jesus. Mas quais são as características da personalidade de Maria que são mais relevantes? E aqui eu pergunto para vocês, de uma forma onde eu não preciso da resposta, eu quero só que vocês reflitam. Quais são as características da personalidade de Maria que mais são relevantes? Muitos de nós vamos falar que ela era dócil, que ela era meiga, que ela era abnegada, que ela era doadora. Mas não é essa a Maria que Lucas retrata em seu livro. O terceiro livro do Novo Testamento. Não é essa a Maria que ele retrata ali. Ela pode ser dotada de meiguice, ela pode ser dotada de generosidade, mas Lucas não aponta para essas características. Lucas descreve uma Maria totalmente diferente. Ele descreve uma Maria com uma coragem extrema, uma sofisticada capacidade de reflexão, uma surpreendente habilidade de raciocinar de maneira sintética e uma autoestima extraordinária. Talvez muitos de nós não consigamos ver Maria com esses olhos, porque nós estamos tão acostumados a ver Maria de uma forma triste, uma forma depressiva. Nós estamos tão acostumados, e a história nos traz isso, os fatos históricos nos trazem isso, essa imagem totalmente oposta de Maria. Talvez por esse fato, para nós seja tão difícil olhar para Maria com esses olhos. Até essa obra, ela se chama Pieta, foi Michelangelo quem esculpiu. Ela é tão famosa, ela se encontra na Catedral de São Pedro, no Vaticano. E ali nós podemos ver Maria com a cara triste. Lógico que ali Jesus foi morto, então ela está com Jesus nos braços. Mas ali nós vemos uma Maria triste, vemos uma Maria sem rumo. Mas você pode estar se perguntando agora, Eduardo, mas com que embasamento técnico você está me falando isso? Em que base analítica você se apoia para afirmar essas 4 características de Maria? Eu quero convidar você para nós abrirmos agora as nossas Bíblias no livro de Lucas. Se você trouxe sua Bíblia, eu convido você a abrir agora em Lucas 1. Lucas capítulo 1. Eu vou esperar vocês abrirem. Lucas 1, 26. Todos encontraram? Lucas 1, 26 diz: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você.
Maria ficou perturbada com as palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. 34. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, aqui muitos de nós achamos que João Batista era primo de Jesus, mas aqui ela fala parenta, significa que é uma mulher da mesma família. Aqui ela não esclarece se era tia de Maria, não, ela fala parenta, poderia ser uma prima de Maria, e muitos de nós achamos que João Batista era primo de Jesus. João Batista era parente de Jesus, mas ele não era primo de Jesus. Bom, pelo menos a Bíblia não deixa claro isso. Enfim, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Pense comigo. Quem acreditaria que o bebê era um projeto divino? Eu quero deixar essa dúvida para vocês, essa pergunta. Quem acreditaria que o bebê de Maria era um projeto divino? Outra pergunta que eu quero deixar para vocês. Como acreditariam que uma jovem de 15 a 16 anos era portadora da mais notável missão? Como alguém acreditaria nisso? Como convencer os homens cultos e escribas e fariseus que determinavam o que era adequado em termos espirituais ou heresia? Eu deixo essas 3 perguntas para vocês. Como isso era possível? Como uma jovem de 15 a 16 anos convenceria toda uma sociedade já edificada em certos costumes que o bebê que ela carregava não era fruto de adultério, não era fruto de nenhuma maledicência dessa forma, não era. Como? Mas ela aceitou engravidar sem titubear. Ela aceitou de prontidão. Ela disse: eis-me aqui, que seja feito conforme a tua palavra. Eu estou aqui. Como ela explicaria esse fato para os seus pais, para os seus amigos e para o seu futuro noivo, para o seu futuro marido? Ele já estava noivo, no caso. Diz para mim, gente, como ela conseguiria explicar todo esse fato, tudo isso que aconteceu, de forma miraculosa para essas pessoas? Para os fariseus, para os escribas. É preciso muito mais do que ter determinação para isso. É preciso uma ousadia sem precedente, gente. É preciso. Sabe por quê? Porque em tempos onde pessoas que adulteravam eram mortas por isso, Maria aceitou de prontidão. Maria aceitou de prontidão o que Deus estava falando para ela. Para nós que enxergamos os fatos sobre o ângulo espiritual, parece que tudo ocorreu de uma forma majestosa. Parece que eu não estou falando que não ocorreu, tá? Eu quero deixar bem claro. Eu não estou falando que ocorreu. Mas o que eu quero trazer para vocês é o quê? Para nós que olhamos pelo âmbito espiritual da coisa, nós olhamos e falamos: meu Deus, tudo aconteceu tão perfeito, foi tudo tão lindo. Jesus foi lá, ou Jesus foi para a barriga dela, né? Mas Deus foi lá, enviou Gabriel falou com Maria, e ela ficou grávida, e aí ela foi para Belém, e tudo deu certo, foi 1000 maravilhas. Teve uma perseguiçãozinha lá, Herodes mandou uns caras com os cachorros lá para matar umas dezenas de crianças e milhares, mas está tudo certo, deu tudo certo, graças a Deus deu tudo certo. Jesus, ele prevaleceu.
Mas quando nós nos colocamos no lugar dessas pessoas, para sentir o que elas sentiram, quando nós nos colocamos no lugar dessas pessoas, para tentar entender o que elas passaram e o que elas sentiram, nós começamos a perceber que não foi tão fácil assim. Imagina comigo, depois de tudo que eu perguntei para vocês, de tudo que eu falei para vocês, todas aquelas perguntas e indagações que eu fiz para vocês, imagina comigo, Maria estava tranquila, gente? Maria, ela estava tranquila? Ela poderia estar confiante, porque o Deus que pediu ela para fazer as coisas, Ele era fiel e justo para terminar. Mas eu tenho certeza que ela teve muitas noites. Agora eu estou parafraseando, tá? Eu estou imaginando comigo mesmo, como deve ter ocorrido os fatos, pelo fato dela ser uma pessoa como eu, ser humana como eu. Imagina comigo, em uma sociedade onde quem era pego em adultério era apedrejado e sangrava até a morte, ela do nada aparecer grávida. O que as pessoas iriam pensar dela? Até ela explicar, talvez eles nunca o entenderiam. Mesmo ela explicando que um cara foi lá na casa dela, do nada apareceu lá um anjo que falou que era Gabriel. Ela poderia explicar tudo, tintim por tintim. Mas eu acredito que eles nunca acreditariam. Da mesma forma que até antes da crucificação eles não acreditavam. Quem dera acreditar em uma mulher que diz estar grávida sem nem ter tido relação sexual com um homem. Então, em uma sociedade como aquela, como ela poderia estar tranquila? Eu fico imaginando e eu fico pensando, quantas noites de sono Maria perdeu? Eu fico pensando, o quanto às vezes ela estava lá em cima, porque ela era adorada como uma pessoa extraordinária, a mulher das mulheres, e em outro dia ela já era a mãe mais perseguida do mundo. Pelo fato da gravidez dela estar acontecendo de uma forma inexplicável aos olhos dos homens. Imaginem as noites de insônia dessa mulher. O risco de ser execrada. Essa palavra é romana. Execrada significa odiada por todos. Imagina essa mulher, ela correndo o risco de ser execrada, dela ser odiada por todos. Mas Maria, ela estava lá. No último versículo, no versículo 38, ela diz: que seja feita a tua vontade, resumidamente. Que seja feita a vontade do Senhor na minha vida, porque eu sou tua serva, e que seja feito conforme o que o Senhor falou. E depois de nós analisarmos toda essa situação, de analisarmos tudo isso, eu convido vocês para que nós possamos fazer uma análise sobre esse ocorrido, em Lucas 1, 26. Nós vamos reler esse texto, mas agora nós vamos ler ele de uma forma sintética, uma forma onde nós vamos realmente interpretar o que está sendo dito aqui e nos colocar naquele lugar. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, e é aqui que eu fico encabulado. Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento. Eu não sei se você já reparou isso nesse texto, mas Deus envia um anjo, e aqui ele deixa bem claro, a uma virgem prometida em casamento. Há certo homem chamado José e tarará, tarará. Mas você acha mesmo que Deus ele seria tão claro, e ele seria tão claro nas suas palavras, ao ponto disso aqui ser uma coincidência? Para nós começarmos essa análise sintética sobre a personalidade de Maria, e aqui eu nem comecei a falar ainda sobre o propósito, mas eu vou chegar lá, eu tenho fé. Para nós analisarmos de fato o que aconteceu, nós precisamos primeiro olhar para quem escreveu isso daqui. Eu não sei vocês, eu não sei se vocês sabem, mas a pessoa que escreveu isso aqui é chamada de Lucas. Lucas escreveu escreveu essa carta, porque o Evangelho de Lucas, ele é uma carta. Lucas escreveu, tudo que Lucas escreveu aqui foi para um amigo em específico, foi para contar para um amigo só. Ele dedicou a vida dele todinha para contar
todos esses fatos sobre a vida de Jesus para uma pessoa. Eu faço uma pergunta para vocês. Você seria capaz de dedicar toda a sua vida, a obra da sua vida, para que uma pessoa só lesse? Eu não vou responder, mas eu deixo essa pergunta para vocês. Mas vamos lá. Lucas escreveu isso daqui. E para quem não sabe, Lucas era médico. O doutor Lucas. Lucas era médico. Agora pensa comigo. Como um médico acreditaria em todos esses fatos? Muitos fatos históricos e pesquisas dizem que os detalhes que Lucas descreve aqui foi porque ele conversou com Maria pessoalmente. Ou seja, ele escreveu aqui os sentimentos de Maria. Não foi de pessoas que ouviram dizer, que ouviram fazer, que viram acontecer. Não. Ele muito provavelmente, 95% de certeza, ele entrevistou Maria para escrever isso daqui. Então Maria quem deu todas essas informações para ele. Agora pensa comigo, gente. Como que um médico que estudou 10 anos, hoje em dia é 10 anos, né? Não sei na época. Mas que vamos supor que ele estudou 10 anos. Como que um médico estudou cromossomos X, cromossomos Y, que sabe que precisa de 25 cromossomos X, 25 cromossomos Y, para que os dois fecundem no óvulo e formem um embrião? Como que um cara desse, um médico que pensa sinteticamente, acreditou nisso? É aí que está. Deus, ele não erra em nada. Foi preciso um cara desse, cientista, acreditar, para que hoje ninguém colocasse em prova quem ele era. Então Lucas, retratando tudo isso daqui, nós entendemos que Lucas, ele era um cara, um cientista, que olhava tudo pela perspectiva da ciência. Ele se tornou fascinado por Jesus. Mas não porque ele ouviu falar, porque ele viu quem ele era. E aquilo ali transformou totalmente o jeito de pensar dele. Mas voltando para a nossa análise, e entendendo que quem escreveu isso daqui foi Lucas, um médico da época. Nós vemos aqui a precisão de detalhes. E isso não foi por coincidência, não foi. Então aqui no versículo 2 ele fala que Deus enviou o anjo Gabriel à cidade de Nazaré para falar com uma virgem prometida em casamento. Ou seja, o perigo já começou aqui. O perigo já começou aqui. Deus enviou um cara para falar com uma virgem que estava prometida para casamento. Há certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aqui começa. O anjo aproximou-se dela. Maria estava na sua casa, muito provavelmente no seu quarto, no seu aposento. E um anjo aproximou-se dela. Um cara nada a ver. Um fantasma. Um extraterrestre. Deixa eu explicar aqui. Extraterrestre, gente, não é ET. Na verdade, ET é a abreviação. Mas extraterrestre é tudo aquilo que não é dessa terra. Tudo aquilo que não é daqui. Ou seja, logo nós podemos indagar que um anjo que não é dessa terra é um extraterrestre. Mas nós conhecemos como anjo. Um cara do nada, aleatório, entra lá dentro da casa de Maria, do quarto de Maria, aparece, brota lá na festa do nada. E o que Maria faz? Vamos lá. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Nessa hora aqui eu já estaria correndo. Eu já estaria chamando minha mãe, falando: mãe, apareceu um cara aqui do nada dentro do meu quarto. Um homem aqui de branco, e ele disse que é um anjo Gabriel, um extraterrestre. Eu estaria com medo, para não falar outra coisa. Eu estaria com muito medo. Mas Maria, gente, lembra que lá atrás eu falei que Maria, deixa eu ler de novo aqui. Maria ela tinha características como uma coragem extrema, uma sofisticada capacidade de reflexão, uma surpreendente habilidade de raciocinar de maneira sintética e uma autoestima extraordinária. Eu estou provando para vocês que Maria era tudo isso. Que Maria não era só uma mulher triste e depressiva que ficava nos cantos, não.
Então o anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E Maria ficou perturbada. Mas Maria não ficou perturbada como eu e você talvez ficaríamos, pelo fato de ter um homem dentro do nosso quarto. Do nada apareceu um cara. Não, ela não ficou perturbada com medo por causa disso. Aqui fala que ela ficou perturbada com as palavras dele. Eu já estaria lá na esquina, Carlos. E a mulher ficou preocupada com a palavra. Maria ficou perturbada com as palavras. Ficou pensando. Eu não estaria nem pensando, eu estaria correndo. Maria ficou pensando no que poderia significar essa situação. Agora fala para mim aqui, de homem para homem, de homem para mulheres que estão aqui. Se um cara entra no seu quarto, do nada, você ia ficar lá analisando por que ele está falando tudo o que ele estava falando? Nunca, gente, nunca. E Maria ficou. Então logo aqui, eu provo para vocês que ela tinha muita coragem. Maria era uma mulher de extrema coragem. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Quem disse que ela estava? Foi você agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E o reino dele jamais terá fim. E no verso 34 Maria perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? Além de Maria não sair correndo, como muito provavelmente eu e vocês sairíamos, Maria ainda troca um papo com o anjo. E começa a perguntar: como que isso aconteceria se eu sou virgem? Porque para ter filho, é preciso um homem e uma mulher se casar, ter relação, e aí sim ter um filho. E como que eu vou ter um filho? Explica para mim aí, anjo. Então aqui nós vemos que Maria, ela tem sim uma capacidade de reflexão sobre os fatos. E uma surpreendente habilidade de raciocinar de maneira sintética. Porque ela começa a querer explicações de como aquilo ali ia acontecer. De uma forma miraculosa, sendo que ela era virgem. O anjo respondeu, taranã, taranã, e no verso 38, respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então nada mudaria o fato de Maria querer aquilo ali. Nada. Maria, ela não sai correndo quando o anjo entra. E ela começa a bater um papo com o anjo. Perguntar como aquilo ali aconteceria. Como aquilo ali, tudo que ele estava falando, aquilo ali ia se materializar. E o anjo explica para ela, no versículo 35, depois vocês leiam. E o anjo explica, e depois do anjo explicar e falar que... O anjo falou o que para ela? Deus vai vir com a sombra dele e vai colocar o Messias aí dentro de você. Tarará, tarará. Eu fico imaginando vendo o cara falar tudo isso. Falar, tá, beleza. Uhum. Maria não. Maria, ela olha o cara falar umas coisas nada a ver. E ela simplesmente fala, beleza, que seja feita a tua vontade. Era necessário muita coragem para ela aceitar tal coisa. Era necessário muita coragem. Porque como eu disse para vocês, na época, pessoas que eram suspeitas de adultério, elas eram mortas. Ela desafiou a própria morte. Ela desafiou a lógica. Mas porque ela acreditava no propósito que havia sido entregado a ela. E aqui eu entro na mensagem. Maria acreditava no propósito que foi dado a ela. Ela acreditava que tudo aquilo que foi dito e iria acontecer. Então daqui nós entendemos que a força de Maria não era porque ela era extraordinária, que ela pensava sinteticamente, não. Era porque ela sabia o propósito e ela sabia para onde ela estava indo. Logo eu deduzo que quem entende e sabe, conhece o teu propósito, não há nada que possa abalá-lo, não há nada que possa tirá-lo do caminho, não há nada que possa fazer com que ele se desvie da rota, não há nada.
Maria era uma pessoa extraordinária de fato. Mas ela só perseverou e ela conseguiu continuar em tudo aquilo que o anjo havia falado para ela, porque ela entendeu que aquele ali era o propósito dela. E pessoas que entendem o propósito e têm um propósito definido, elas vão muito longe. Mas pessoas que não têm um propósito definido, elas começam a vagar sem direção e se tornam fracas e suscetíveis aos ataques do inimigo. Quando nós não temos um propósito, nós não temos uma linha definida daquilo que Deus quer de nós e o que nós estamos fazendo nele, nós começamos a vagar. Vagar como pessoas perdidas no deserto. Eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Êxodo 16. Enquanto isso eu vou beber uma água. O povo de Israel, ele vagou durante 40 anos no deserto, porque eles não haviam um propósito definido. O povo de Israel vagou no deserto durante 40 anos, porque ao saírem do Egito, eles não tinham um propósito. Por mais que Deus tivesse dado um propósito a eles, falado, vocês estão indo para Canaã, mas eles não poderiam entrar em Canaã se eles não tivessem entendido o seu próprio propósito. Cada um de nós temos um propósito. A igreja Viva o Caminho, ela tem um propósito. Ela tem um lugar aonde ela está indo, para onde ela está caminhando. Mas dentro da igreja Viva o Caminho, que tem um propósito, existem várias outras pessoas que cada um tem o seu próprio propósito. Então o povo de Israel, eles ficaram vagando, não por falta de um propósito coletivo, porque eles tinham um propósito coletivo. Era chegar na terra de Canaã. Mas eles ficaram vagando porque as pessoas de forma individualmente, elas não sabiam o seu propósito. Elas começavam a se questionar o porquê Deus tirou elas do Egito para passar fome no deserto. Elas questionavam o compromisso de Deus em dar o maná todos os dias. Elas questionavam. O fundinho acabou. Então assim, as pessoas elas não tinham um propósito definido e por isso elas ficaram vagando durante 40 anos no deserto. Vamos lá para Êxodo. Êxodo é o terceiro livro do Velho Testamento, gente. Faz parte do Pentateuco. Êxodo 16, versículo 35. Espera. Alguma coisa de errada não está certa. Êxodo 16. Aqui, versículo 35. Os israelitas comeram maná durante 40 anos até chegar a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Eu só quis que vocês lessem esse texto para vocês verem que de fato eles vagaram por 40 anos. De fato eles vagaram por 40 anos. Pessoas sem propósitos, elas vagam pelos caminhos da vida. Pessoas sem propósito, sem um destino, elas ficam vagando. Elas rodeam e não saem do lugar. Você pode olhar, na nossa vida é assim. Quando se tem um propósito, vamos falar de um propósito profissional, por exemplo. Quando se tem uma pessoa, ela nasceu, cresceu, está lá no ensino médio, e quando ela estava no ensino médio, ela traçou um propósito, ela traçou algo. Ela falou, eu quero sair do ensino médio, cursar medicina, e eu quero ser um médico bem-sucedido na área do cérebro. Cara,
Não há nada que possa parar essas pessoas, a não ser elas mesmas. Mas geralmente, pessoas que traçam uma rota, que traçam um propósito, que têm propósitos definidos, elas alcançam aquilo que elas almejam. Nós temos vários exemplos de pessoas assim, que são bem-sucedidas na vida financeira. Pessoas como Bill Gates, Steve Jobs, essas pessoas grandes, Elon Musk. Essas pessoas, elas traçaram destinos, elas traçaram propósitos, e elas são bem-sucedidas porque elas sabiam para onde elas estavam indo. E trazendo isso para as nossas vidas espirituais, é a mesma coisa. Nós só vamos estar em algum lugar em Deus quando nós temos propósito definido. Mas como eu faço para poder definir o meu propósito? É aí que está. Nós só conseguimos definir propósito se nós estivermos alinhados com Ele. Nós só conseguimos saber qual o propósito dEle para a nossa vida se nós estivermos alinhados com Ele. É possível, agora eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês respondam. É possível eu saber o que o Carlos quer para mim, quer que eu faça sem eu conversar com ele? Impossível. É impossível, a não ser que eu seja um extraterrestre. Mas é impossível. Da mesma forma é com o nosso Deus. É impossível nós sabermos o que Ele tem para as nossas vidas se nós não falarmos com Ele, se nós não nos relacionarmos com Ele. Talvez você possa estar se perguntando, mas como eu faço para me relacionar? Essa é matéria para um outro dia. Já foi pregado isso daqui uma vez. Mas eu acredito e quero acreditar que todos nós que estamos aqui sabemos como nós podemos nos relacionar com Deus. Mas uma das coisas que Deus diz é: entre para o teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que está ali no secreto te responderá. A Bíblia diz que Ele já está no secreto. Ele não diz que quando você entrar e fechar a porta Ele vai vir, não. Ela usa o tempo verbal presente. Ele está. Ou seja, você que não está, você tem que ir, fechar a porta, porque Ele já está lá. Então uma das formas de nós nos relacionarmos com Ele é essa: indo para o quarto, indo para o secreto e falando com Ele, expondo os nossos defeitos, expondo aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos pensando. O nosso propósito é Deus quem vai nos dizer. Mas Ele só vai nos dizer se nós tivermos relacionamento com Ele. Jesus só foi até o final porque Ele tinha um propósito definido. Maria só foi até o final porque ela tinha um propósito definido. Maria, ela só conseguiu aguentar e suportar todas as coisas porque ela tinha um propósito definido, e o propósito definido era ela trazer o Messias para o mundo, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui na presença dele. Jesus, ele só foi até o final porque ele tinha um propósito definido, e o propósito dele era salvar e redimir toda uma humanidade. Ele foi até o final porque ele sabia o que esperava por ele. Ele sabia o que ele tinha que fazer. O propósito da igreja no mundo é um, e nós não podemos deixar que nada nos desvie disso. A igreja, ela tem que ser diferente. Nós como corpo temos que ser diferente. Não tem como. Se nós quisermos ter uma vida de relacionamento e intimidade com Deus e propósito definido, nós temos que abrir mão daquilo que é até permitido. Nós podemos fazer tantas coisas, mas essas tantas coisas talvez não é lícita para nós. E uma coisa que eu percebo é que nós rodamos, e sempre a mensagem aponta para a mesma coisa. É para Ele. Para Ele. E talvez a palavra de Deus diz que Ele só confia os segredos àqueles que têm responsabilidade com aquilo que Ele já entregou.
Logo nós entendemos que Deus, Ele não entrega algo novo para as pessoas se elas não conseguiram nem administrar o que Ele já tinha dado para elas. Então, para que Ele possa nos entregar coisas novas, nós temos que ter concluído com êxito aquilo que Ele já tinha entregado para nós. Muitas das vezes nós nos pegamos nos perguntando: por que eu não saio do lugar? Por que eu não faço as coisas? Porque tudo dá certo para todo mundo, menos para mim. Aquela velha história, aquele dito popular: a grama do vizinho é mais verde que a minha. Hoje em dia está com a moda de pintar a grama, né, para ela ficar verdinha. Mas isso não funciona com Deus. Talvez se nós pararmos de olhar para os outros e para o quanto eles são bem-sucedidos, ou para o quanto eles dão certo, e começarmos a ver que o erro e o defeito está em nós, de não irmos para o nosso quarto e falarmos com Ele, e perguntar qual que é o propósito dEle para nós, aí sim nós seríamos bem-sucedidos. Sabe por quê? Porque a palavra diz que Ele tem planos de bem e não de mal. Que Ele tem planos para nos dar um futuro, esperança em um futuro. Será que é tão difícil para nós entendermos isso? Que no centro da vontade dEle, nós estaremos no melhor lugar que nós poderíamos estar? Será que é tão difícil? Eu estou falando isso, mas Ele falou comigo primeiro. Cara, será que é tão difícil para nós entendermos que o centro da vontade dEle é o melhor lugar onde nós poderíamos estar? É igual dizer: me coloque em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Um pai sabe quando o filho precisa comer? Agora não é retórica, pode responder. Um pai sabe ou não? Um pai sabe quando o filho precisa de uma roupa nova? Sabe ou não? O pai sabe quando o filho precisa de material escolar? Sabe ou não? Eu preciso completar? Quem dirá Deus? Quem dirá Deus? Ele sabe de todas as coisas. E a palavra dele é específica e clara quando ele diz: me coloque em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós estivermos centralizados naquilo que Ele tem para nós, se nós estivermos centralizados no propósito dEle, se nós estivermos 100% naquilo que Ele definiu para nós como propósito, cara, não vai faltar nada. Nós vamos viver do bom e do melhor dessa terra, porque é da vontade dEle que nós tenhamos isso. Nós podemos até conseguir as coisas. Aqui eu estou falando até de bem material agora. Nós podemos até conseguir, até conquistar com as nossas próprias mãos. Mas seria tão mais fácil se nós dependêssemos dEle. Nós encurtaríamos tanto o processo, gente. Talvez aqui o Cris possa ser mais velho, depois o Samuel não. Depois ele, depois eu, depois o Thalisson. Mas vocês têm tanta coisa para passar ainda. Que são mais velhos que eu, né? Que são mais velhos, que são mais novos que eu. Então acredita no conselho dos velhinhos. Vai por mim que é sucesso. Acredita em Deus. Coloca as suas expectativas e pergunta para Ele qual que é o propósito dEle para a sua vida. Ele vai te falar. Mas sabe o que é engraçado? Muitas vezes nós olhamos para os crentes, olhamos para os cristãos e nós vemos pessoas sem propósito. Pessoas que ficam vagando pelo deserto da vida durante muito tempo. Mas o engraçado é que o diabo, ele não é assim. O diabo, ele tem um propósito definido. Ele sabe para onde ele está indo. Ele sabe o que ele quer. E ele quer roubar, matar e destruir. Cara, e se ele pega uns neguinhos, uns caboclinhos desses, que não tem propósito, que não tem destino no meio do caminho dele, ele passa uma rasteira que não tem lógica. Então eu estou aqui para falar para vocês hoje, nessa noite, como diz o Carlos, pruma, peão. Deus, Ele quer vocês. Deus, Ele quer vocês, e Ele quer falar qual que é o propósito dEle na vida de vocês.
O diabo, ele tem um propósito definido, irmãos. Não duvide disso. E se ele pegar a gente no meio do caminho dele, sem propósito e vagando por aí, ele vai passar rasteira em nós. Então nós temos uma missão, temos algo para nos apegar e temos que continuar nisso até o fim dos nossos dias. Que nós possamos ter um propósito definido, que nós possamos saber para onde nós estamos indo e para onde nós estamos caminhando. Porque dessa forma, gente, nós seremos inabaláveis. Mas não porque nós somos fortes, não porque nós somos os tops, os maiorais, não. Porque nós estamos nele, porque nós estamos habitando dentro dele. E ele nos faz fortes, e ele nos faz dignos, e ele nos faz santos, e ele nos faz merecedores da vida eterna. É ele por ele. Mas nós só conseguimos entrar nesse lugar se nós enchermos nossas vidas dele. Que nessa noite nós possamos entender isso. E que o diabo, ele não possa roubar essa mensagem dos nossos corações. Nós temos que ter propósito definido. Nós temos que saber para onde nós estamos indo. Nós não fazemos isso na nossa vida pessoal. Nós não fazemos isso na nossa vida escolar, na nossa vida social. Nós não definimos metas, nós não definimos planos, nós não programamos tudo. Por que seria tão difícil para nós? Porque é tão difícil para nós definirmos o nosso propósito com Deus. Que nós possamos chegar nas nossas casas e que essa palavra ela possa ficar martelando nos nossos corações até nós entendermos ela 100%. Que nós possamos entender essa palavra e que nós possamos chegar na nossa casa, dobrar os nossos joelhos e perguntar: Pai, qual que é o propósito do Senhor para a minha vida? Porque não há nada pior do que você viver toda uma vida, viver 40 anos da sua vida, achando que você está no propósito certo, e no final você descobrir que você estava longe do que era o certo. Não há nada pior. Não há nada pior do que você chegar no final da sua vida e olhar para trás e falar: cara, eu vivi toda uma vida em um lugar que não era para mim viver. Eu vivi toda a minha vida em um lugar que eu não precisava estar. Sendo que o que Deus tinha para mim era 1000 vezes melhor. Era 1000 vezes extraordinariamente melhor. Que nós possamos entender isso, galera. Que nós possamos saber que pessoas que têm propósito definido, elas são imparáveis. Elas são indomáveis. Elas são como flechas na mão do guerreiro. Elas vão acertar o alvo. E quando nós sabemos disso, nós nos colocamos como flechas na mão do guerreiro, que é Deus. Eu acredito que Deus tem a melhor pontaria e a melhor mira de todas. Então eu sei que Ele vai nos direcionar e Ele vai nos colocar no lugar certo. Nós vamos acertar bem no alvo vermelho daquela parada lá de jogar as coisas. Nós vamos acertar lá, porque Ele é o melhor que tem nesse esporte de arco e flecha. Ele é o melhor. Então eu queria convidar você a colocar-se sobre os seus pés novamente, ficar de pé. Toda vez que eu falo, coloque sobre os seus pés, ninguém entende que eu estou todo mundo sentado. Então eu vou falar, fica sobre os seus pés aí, levanta, apruma, que essa palavra ela possa ter entrado no coração de vocês. Em nome de Jesus, que vocês possam entender isso e que vocês possam buscar qual é o propósito de vocês, para que vocês não possam ficar vagando por aí parecendo fantasmas. Pessoas que não entenderam. Não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer para essa geração. Não é isso que Deus tem para essa casa. Deus quer pessoas, Ele quer confiar os seus projetos e os seus planos para pessoas que entendem o propósito. Ele quer confiar nas mãos das pessoas que têm o propósito definido. Em nome de Jesus. Senhor, eu te entrego o nosso coração. Te entrego a nossa vida.
Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje nós possamos entender qual é o nosso propósito. Que a partir de hoje o Senhor, Deus, possa entrar, Deus, no secreto dessas pessoas, desses irmãos que estão aqui. Que o Senhor possa falar para ele no coração deles qual é a sua vontade para a vida de cada um. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que os corações e as mentes dessas pessoas que estão aqui possam estar alinhados com tudo aquilo que o Senhor sonhou e planejou para a vida delas. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que nós não possamos ficar vagando por aí sem propósito e sem um alvo definido. Nós queremos ser como flechas na mão do guerreiro. Nós queremos ser como flechas na tua mão, Jesus. Porque nós sabemos que o Senhor tem a melhor pontaria de todas. E nós vamos para onde o Senhor nos mandar. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa ativar o propósito na vida de cada um nessa noite. Que elas possam entender que elas não são pessoas que vieram para esse mundo para ficar vagando ou sofrendo por coisas que vão passar, mas que elas possam entender que os propósitos delas são muito além, são para algo que vai durar de eternidade a eternidade, de geração em geração, porque os seus propósitos são para a eternidade. Deus, que nós possamos nos colocar dentro do Senhor, que nós possamos nos achegar a Ti, que nós possamos nos aquecer no Teu coração, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço isso, Espírito Santo. Em nome de Jesus, que nós possamos, Deus, sair daqui dessa casa, que nós possamos sair daqui nessa noite, Deus, com um propósito definido, de Te buscar e Te adorar todos os dias das nossas vidas, de Te buscar e Te adorar até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, Pai, que isso possa estar ativado nos nossos corações a partir de hoje. Em nome de Jesus, que nós possamos ter uma vida com o Senhor, Deus, uma vida fervorosa com o Senhor todos os dias. Que nós possamos entrar no nosso quarto e falar com o Senhor e ter prazer no Senhor e o Senhor ter prazer em nós. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quem aqui vai chegar na sua casa? Quem aqui entende